O livro do Êxodo, ele é um livro extremamente dinâmico, né? Parece até um livro de ficção. Nós temos, no começo do livro, um povo que está habitando em outra terra, é escravizado, do nada um príncipe se revolta contra a coroa, não é? Esse príncipe não é um filho natural do povo que domina, mata um cidadão lá que estava cometendo uma transgressão, foge, casa-se, depois Deus aparece para ele num monte, né, usando como instrumento uma sarça que ardia em fogo e não se consumia. Depois esse homem é enviado de volta ao país de onde ele tinha saído para libertar uma nação que era escrava. Ele faria isso apenas com um cajado e 2 milagres, não é? Que era o de transformar o seu bordão numa serpente e a mão que ficaria leprosa e depois seria purificada. Acontecem coisas extremamente singulares naquele momento, não é? Então nós temos Deus transformando água em sangue, desviando o curso natural dos ventos para levarem moscas, gafanhotos, piolhos. Depois Deus muda o curso do vento e tira estas coisas dali. Você tem chuva de pedras, relâmpagos, trovões, não é? Que acontece. O país era a maior potência do mundo da época, fica em ruínas. E o final de toda essa batalha, de tão gloriosa que ela foi, se deu no fundo do mar, nas profundezas do mar. E nenhuma batalha naval foi travada, mas a batalha encerrou-se no fundo do mar, né? Quando o Senhor sentenciou, né, ou deu o seu último golpe em Faraó e no seu exército, sentenciando-os à morte por afogamento nas águas do Mar Vermelho. Mas todas estas coisas não se comparam ao que foi lido aqui. Esse, de fato, é o momento mais glorioso do livro do Êxodo. É o momento mais sublime. É aquilo que está descrito no capítulo 24, e em especial nos versos de 1 a 8, que foi os versos que lemos. Quando Deus tirou o seu povo do Egito, o Senhor disse que o povo haveria de cultuá-lo no monte ao qual ele havia falado a Moisés. E essa seria uma grande celebração, um encontro entre o Senhor e o seu povo. O povo sai do Egito, e por 3 meses o povo não pôde cultuar o Senhor. Além da própria peregrinação, quando chegaram ao pé do monte, conforme o capítulo 19, que nós já lemos e pregamos aqui, o Senhor proibiu o povo de subir no monte. Na verdade, não poderiam nem se aproximar do monte. Foi posto limites, porque qualquer pessoa que tentasse se aproximar do monte seria imediatamente sentenciada à morte. Até animais morreriam se aproximassem do monte naquele momento. O Senhor revela as 10 palavras da lei, não é? Que são os 10 mandamentos. Posteriormente, ele então dá os seus estatutos. A palavra estatuto aqui significa a aplicação dos mandamentos na vida. E então chega o momento da celebração tão esperada, da celebração que fora profetizada, da celebração que fora desejada tanto pelo Senhor como pelo povo, não é? Então chega esse momento, o momento da celebração. O texto nos diz que o Senhor falou a Moisés: vem a mim, traga consigo Arão e seus 2 filhos, mais 70 homens. Mas somente você, de fato, poderá continuar a subida do monte e vir até a minha presença.
O texto então nos diz que depois dessa palavra, antes de Moisés subir com os 70 anciãos e Arão e seus 2 filhos, então foi chegado o momento do culto, de celebrar ao Senhor. E no verso de número 3, então, o texto nos diz que Moisés ajuntou o povo, transmitiu as palavras que havia ouvido da parte do Senhor, e o povo respondeu dizendo que obedeceriam todas as coisas. O texto que nós lemos é o texto que trata sobre adorando o Senhor pactualmente, ou adorando o Senhor por meio de um culto de aliança, ou um culto feito, não é? Ou celebrado dentro de uma aliança. O texto trata sobre um casamento, sobre uma aliança entre Deus e o seu povo, entre um relacionamento estabelecido e selado com sangue entre o Senhor e o seu povo. Eu vou abordar o texto, trazendo 5 coisas que o texto traz para que possamos aprender sobre ele e também aplicando às nossas vidas. Apesar desse texto ser um texto que de certo modo fale de culto, eu não vou falar de culto nessa manhã, mas vamos abordar sim, ainda que paralelo, a questão também de princípios relacionados ao culto ao Senhor. Em primeiro lugar, os versos 1 e 2, eles se constituem numa convocação, num chamado. Notem que o Senhor já havia falado com Moisés já passou muito tempo no monte, e o Senhor novamente fala a ele, o convocando, dizendo: sobe a mim, traz consigo alguns homens, mas só você de fato poderá chegar mais próximo. Moisés então é apontado como esse mediador que traz a aliança para o povo, ou que traz a palavra do Senhor para o povo, e isso é deixado claro quando o Senhor diz: só você se chegará a mim, no verso de número 2. Isso é extremamente importante para nós, porque nós estamos agora num culto, numa celebração com o Deus da aliança. Nós estamos numa celebração de um relacionamento pactual com o Senhor, assim como aqueles irmãos estavam lá naquele deserto, ao pé do monte. Mas a pergunta que deve ser feita é: como é que um Deus invisível, que é todo-poderoso, que é todo-perfeito, tem comunhão com pessoas que não são perfeitas, que não são santas e que são carne e osso? Como é que essa relação se dá? Como é que esse relacionamento de fato acontece? A resposta para isso é exatamente por meio do mediador. A convocação é feita exclusiva, não é, ao povo na pessoa de Moisés, exatamente para realçá-lo como o mediador da aliança naquele momento, um tipo de Cristo. Ele é o mediador que vai subir uma única vez, ou sozinho, e vai se encontrar com o Senhor face a face para mediar o culto que deve ser prestado ao Senhor. É interessante observar que a Escritura faz muita questão de enfatizar essa questão do mediador que se chega solitário ao culto, do mediador que se chega solitário à presença divina. Isso aponta para 2 coisas. A primeira é a santidade do Senhor, e a segunda, a indignidade do povo. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas eu creio que sim. Nos versículos seguintes do livro do Êxodo, nós teremos a construção do tabernáculo, e teremos também a escolha de um sumo sacerdote, que sozinho, uma vez por ano, se achegaria de forma cada vez mais próxima ao Senhor, quando adentrasse o Santo dos Santos. Esse princípio de se chegar uma pessoa só, que agora é deixado claro na pessoa de Moisés, também se seguirá durante o período do tabernáculo e do templo, e também se chegará
até o Novo Testamento, também estará lá presente no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, no verso de número 5, Timóteo disse o seguinte: o Senhor Jesus Cristo, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, o princípio da mediação está dentro do culto, a convocação para que o mediador represente o povo diante de Deus e represente Deus diante do povo, é necessário por conta da santidade de Deus e por conta da indignidade dos homens. Porém, tem um detalhe extremamente magnífico. É verdade que Moisés subiu sozinho à presença divina, é verdade que o Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, mas o Senhor Jesus Cristo fez algo que nenhum outro mediador podia fazer. Os outros mediadores tinham que ir à presença divina, mas eles levavam o sangue alheio como sinal do pagamento do pecado, da remissão. O Senhor Jesus entra na presença divina com o seu próprio sangue. E quando isso aconteceu, o véu do santuário foi rasgado. E agora todos os crentes foram feitos sacerdotes em Jesus Cristo, para que eles mesmos, na pessoa de Cristo, se acheguem ao trono da graça de Deus. Todos os crentes têm livre acesso, não por sua dignidade própria ou por algum tipo de obra que possuam, mas porque o que repousa sobre eles é o sangue do perfeito sacrifício, a pessoa de Jesus Cristo. O autor aos Hebreus, no capítulo 10 da sua carta, no verso 19 e no verso 20, chamando os crentes daquela época, disse-lhes: nós não estamos mais ao pé do monte. Um novo e vivo caminho nos foi consagrado pelo véu, isto é, pela carne de Cristo. Então, diferente daqueles que estavam ao pé do monte, que precisavam ir a Deus na pessoa de Moisés, nós, os que possuem Cristo como Redentor, agora temos um novo e vivo caminho. E então agora, por meio dele, nós podemos ir diretamente ao trono da graça e nos apresentar livremente para cultuá-lo por seus méritos e por sua obra. Essa verdade de que Cristo é o nosso mediador, o culto é mediado na pessoa dele, mas os crentes não estão fora do culto, ou fora da igreja, ou fora do Santo dos Santos. Os crentes estão também dentro dos santos, com a pessoa de Cristo. Esta verdade, ela é extremamente preciosa. Não só no que diz respeito à nossa fé, mas sobretudo no que diz respeito ao nosso relacionamento com o Senhor. E como nos relacionamos com o Senhor. Aplicando isto às nossas vidas, não apenas ao culto que estamos prestando agora, mas às próprias dificuldades da vida que são enfrentadas por nós, por exemplo, nós vamos perceber que nós podemos enfrentar muitas dificuldades por causa da tentação de Satanás de querer descredibilizar a pessoa de Cristo como nosso Redentor e ao mesmo tempo de querer lançar luz sobre nossas falhas, sobre nossos pecados, ou seja, é um realce, é um enfoque a mais para nos desencorajar à vida com Deus, a uma vida de fé, ao culto que deve ser prestado ao Senhor. Abordando, por exemplo, alguns problemas que trazem muitos sofrimentos, vou abordar aqui apenas a título de exemplo, de aplicação para nós.
Quando você examina uma pessoa que sofre porque ela tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, você percebe que essa pessoa, ela sofre exatamente pela falta desta verdade. A todo momento, a sua obsessão é em tornar-se digna de adorar, mas a sua indignidade a impede de adorar. Então aquela coisa fica na cabeça e domina o coração, de tal sorte que um lavar de mãos repetidamente, por exemplo, alivia o peso no coração, que momentos depois continua pesaroso, por causa do sentimento de sujeira, de indignidade e de contaminação. Isso também se dá na fé, isso também se dá na vida cristã, isso também se dá no casamento, na criação de filhos. Quantos de nós, por exemplo, ao lidar com os problemas de nossa casa, nos sentimos, por exemplo, indignos, não é? Diante de Deus, porque há problemas em nossa casa, dificuldades entre esposo e esposa, pais e filhos, como se a palavra já não tivesse me dito que todas as coisas foram feitas novas na pessoa de Cristo, e que até os meus problemas têm um significado na minha vida, na fé e no meu relacionamento com o Senhor. A verdade do mediador, a verdade de que todos nós estamos no mediador, a verdade de que o culto é mediado, a verdade de que todos nós estamos no culto por causa de Cristo, a verdade de que nós temos livre acesso a Deus na pessoa de Cristo, essa é uma verdade que liberta. Desde uma pessoa que tem um problema como esse, que eu citei, até no nosso viver diário, na coisa mais simples do nosso dia a dia. Essa verdade nos liberta, essa verdade nos transforma. Então, o culto é mediado, o mediador é o Senhor Jesus Cristo, e todos aqueles que estão em Cristo têm livre acesso ao Senhor. O Senhor ensinou isso por Moisés, quando disse ao povo: somente ele vai subir, ensinando a sua santidade e a indignidade dos homens, e ensinando-lhes a necessidade de que um dia o mediador perfeito viria para romper, para rasgar, para retirar definitivamente aquele véu que os impedia de se chegar ao Senhor. Mas em segundo lugar, neste culto, o texto também nos diz que a lei foi lida, é o verso de número 3, não é? Moisés leu tudo o que Deus havia revelado, e no verso de número 4, ele escreve estas coisas, não é? Então, a lei foi lida, o culto, ele tem a leitura da lei, ele tem a leitura da palavra, ele é dirigido pela palavra, ele é bíblico porque os seus elementos são ordenados pela palavra. A lei foi lida. Mas olha que coisa interessante, nós não podemos precisar se tudo isso aqui aconteceu num único dia ou num único momento. É possível que sim, deve ter durado muitas horas, mas a lei foi lida 2 vezes, e na primeira vez que a lei foi lida, o que Moisés referiu as palavras do Senhor ao povo, o povo respondeu dizendo: nós vamos fazer tudo o que foi dito. Mas na segunda vez há uma ênfase. No verso 7 o povo disse: nós vamos fazer tudo o que o Senhor falou e obedeceremos. Há uma ênfase com relação à leitura da lei, à leitura da palavra. Há uma ênfase. 2 vezes lida, 2 vezes respondida, e respondida com ênfase na segunda vez. No mundo antigo,
as alianças, os acordos, eles eram registrados, havia um registro dos termos da aliança. E é o que o Senhor faz aqui quando ordena a Moisés que escreva a sua palavra e refira ao povo. Mas a escrita da lei, a escrita da palavra, não é apenas porque no mundo antigo havia esse hábito, mas é exatamente para que não haja mudança nos termos da aliança. Então, os termos da aliança são imutáveis. A lei era escrita para garantir a imutabilidade da aliança. Mas talvez você esteja se perguntando, tá, mas eu ainda não entendi por que 2 vezes, porque é uma ênfase na segunda vez, e o que tem a ver com a escrita da aliança. Nós temos aqui uma cerimônia de casamento, uma aliança é uma cerimônia de casamento. Contudo, quando os noivos se comprometem em noivado, eles demonstram sua intenção de casar, mas não estão casados. Só há casamento quando os votos são feitos, e os votos de casamento são feitos com ênfase de fidelidade e com promessa de que a morte, e somente ela, é quem vai separá-los. É o que acontece aqui. O Senhor declara a sua intenção de ser o esposo do seu povo. O povo declara a sua intenção de que aceita o noivado, que é a noiva do Senhor. Posteriormente, então, a lei é lida novamente, e agora não mais intenções são ditas, mas agora votos são feitos. E o povo então ratifica o seu voto e diz: nós faremos e obedeceremos o que o Senhor está requerendo ou anunciando a nós. Então agora é um casamento, os votos foram feitos, os noivos deixaram de ser noivos para serem agora marido e mulher. Então nós temos agora votos que celebram e sancionam aquela aliança. Isso também acontece conosco. Já aconteceu no dia de nosso batismo e dominicalmente esses votos são relembrados. Ao contrário do casamento, que só faz aniversário uma vez por ano, o nosso casamento com o Senhor faz aniversário toda semana. Toda semana é celebrado estes votos no culto. Toda semana há uma declaração de amor e das intenções de Deus como nosso marido. E toda semana há uma declaração de votos e de nossas intenções como a sua esposa, como a sua noiva. Há sempre uma declaração de que nós o pertencemos, de que Ele é o amado de nosso coração. Há juras de obediência. Há uma declaração de que Ele é o nosso único e Senhor, nosso Deus. Isso é um negócio fantástico, não é? Essa celebração gloriosa de matrimônio, dominicalmente isso é celebrado, é anunciado. Há uma declaração formidável da parte divina, dominicalmente. É por isso que a nossa liturgia, ela é uma liturgia de diálogo, dialogal, não é? Deus fala, a igreja responde, Deus fala, a igreja responde, e eles então nesse diálogo se declaram um ao outro, não é? Amor eterno, juras de fidelidade, promessas de bênçãos e salvação. Mas aplicando isso à nossa vida, olha que coisa interessante, não é? Num casamento é necessário que se haja diálogo, e é necessário que então se ouça. No nosso caso com o Senhor, então é necessário que nós nos dediquemos a ouvi-lo. Não é sábio, por exemplo, desprezar a palavra do Senhor ou restringir o quanto o ouvimos. Infelizmente, nos nossos dias, muitos crentes se dão por satisfeitos em ouvir uma pregação no mês. Isso não está certo. A ênfase bíblica é que nós, em nossos votos de amor a Deus, nós juramos que dedicaríamos nosso coração e nossos ouvidos para ouvi-lo quantas vezes pudéssemos.
Então nós precisamos nos dedicar e nos aplicar a ouvir a palavra do Senhor, porque à medida que a palavra é ouvida, ela vai nos aformoseando o rosto, conforme a semelhança do nosso amado. Provérbios diz isso, né? E o coração alegre aformoseia o rosto. Os crentes são alegrados pela palavra, e por isso que os seus rostos são aformoseados, segundo a pessoa de Cristo. Assim como no nosso matrimônio, marido e mulher, um ao outro se aformoseia, não é? Um coopera com o embelezamento do outro, quando ambos desfrutam de um matrimônio alegre, não é? Na presença do Senhor. Então, nós temos votos, nós temos declaração de amor, nós temos então um culto dialogal que é trazido, não é? Que é realizado para com o Senhor e também com o povo. Agora, olha que coisa interessante, não é? Quando nós examinamos o nosso relacionamento com Deus, via de regra, nós queremos um relacionamento não dialogal. Já perceberam isso? Nós não queremos um relacionamento dialogal, nós queremos, na verdade, um relacionamento e um culto onde apenas uma das partes se sobressai e a outra não. E por incrível que pareça, a parte que quer se sobressair é a nossa, mesmo não podendo nada. Essa é uma das razões pela qual muitas vezes nós não conseguimos compreender, não é, alguns modos pelos quais a providência divina age em nossa vida. E a razão não é porque não conheçamos o Senhor, a razão é porque nós não estamos dispostos a viver com Ele nesse diálogo, aonde Ele nos fala e nós o respondemos, aonde Ele nos traz sua vontade e nós o respondemos afirmativamente, dizendo que buscaremos obedecer e fazer o que Ele nos manda. No culto também, não é? Quando pensamos no culto, muitas vezes, e eu mesmo já pensei sobre isso, né? Às vezes o culto parece chato, porque um fala, outro responde e tal. Não seria melhor Deus ficar quieto e só a gente falar? E aí poderíamos ter aqui um momento de louvorzão, 10 músicas aí, show pirotécnico, é pirotécnico, né, a palavra, e tal. Eu já não poderíamos ter aquelas coisas com fumaça. Eu mesmo botaria umas asas de anjo aqui no meu paletó e tal. Não seria um negócio mais atrativo? Seria. Mas seria culto? Não. Poderia até ser para um outro Deus, não para o Deus bíblico, que decidiu não ter escravos no sentido pejorativo, mas que decidiu ter filhos com quem ele cultiva relacionamento, diálogo. Então o nosso culto é dialogal. Por isso uma ordem litúrgica onde Deus fala e nós o respondemos com fé. Mas ainda aplicando esse princípio à nossa vida, esses dias eu estava lendo sobre um assunto muito comum nos nossos dias, né? Que é a questão da autoestima. E em linhas gerais, o movimento da autoestima defende, não é, o valor próprio. A pessoa tem que ter valor próprio. E a significância, que é trazida com outra palavra chamada dignidade. A dignidade é sinônimo, dentro desse movimento, de valor próprio, né, de significado. Muitos crentes acham que isso é uma verdade, mas isso é uma mentira. A significância das nossas vidas não está em termos um objetivo na vida, está em termos o Senhor como nosso Deus.
O nosso valor próprio já nos foi dado desde a eternidade, quando Deus decidiu nos criar, diferente inclusive de anjos que assistem ao lado do seu trono. Ele decidiu singularizar os homens de todas as coisas que Ele criou. Os anjos podem ter poderes para operar milagres, para voar, para passar por paredes, mas nenhum deles pode dizer: eu sou um filho de Deus. Nenhum deles pode dizer: eu tenho um redentor. Nenhum deles pode dizer: eu tenho um mediador. Nenhum deles pode dizer: eu fui feito à imagem e semelhança do meu Criador. Nenhum. Só nós. Somente nós podemos dizer todas estas coisas. O autor aos Hebreus, no capítulo 2, falando da pessoa de Cristo, da sua encarnação, ele diz: a qual dos anjos Deus disse, é meu filho? A ninguém, somente a Cristo e àqueles que estão em Cristo. O culto dialogal é uma proclamação dominicalmente feita àqueles que estão em Cristo Jesus, de que eles têm valor próprio, de que eles têm dignidade, de que eles têm significado, mas que estas coisas não se encontram neles, ou no objeto que eles querem dedicar a vida, mas se encontram no Senhor, que os trouxe a este mundo, conforme sua imagem e semelhança, e que os trouxe a esse mundo para viver com Ele num relacionamento glorioso, num relacionamento onde há um diálogo, num relacionamento de amor, de casamento. Isso não é um negócio incrível? O que mais a gente escuta na rua é o povo dizer que ninguém mais dá atenção, né? Os crentes têm atenção celeste de sobra, e às vezes não querem essa atenção. Mas mesmo assim o Senhor insiste, dizendo-nos, não é? Falando-nos pela sua palavra, comunicando-nos a sua vontade e aguardando o nosso feedback, o nosso retorno, o nosso responder em fé a Ele. Em terceiro lugar, o texto nos diz, no verso 4, que Moisés levantou-se de madrugada para atender à convocação do Senhor. E ele então levanta um altar ao pé do monte, né? Ele ergue um altar ao pé do monte para cultuar o Senhor. Então esse é o primeiro culto após a saída do povo, né, da terra do Egito. E esse é um momento então extremamente maravilhoso. Mas por que Moisés, no primeiro culto, ergue um altar? Veja, está no deserto, é o primeiro culto, mais de 600 mil pessoas ali, e então, de manhã cedo, ele prepara, digamos, a igreja, né? Preparou a igreja e era o altar, para que o Senhor pudesse ser adorado ali. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas acredito que sim. Desde a queda, todo o culto é feito por meio de um altar. Tem que ter um altar. Todo o culto. Não sei se vocês já perceberam, mas todo culto tem um altar. Por quê? Porque é necessário um sacrifício. Depois da queda, todo culto tem o altar para que o sacrifício seja feito. Desde a queda. Na verdade, sem um altar não havia culto no Antigo Testamento, não é? E hoje também, mas o altar não é esse púlpito aqui não. Eu falarei sobre isso. Se os irmãos lerem o livro de Gênesis, os irmãos perceberão que Caim levou para o seu culto as ofertas da terra, daquilo que ele trabalhou e produziu. Abel levou do seu rebanho e da gordura do seu rebanho uma oferta ao Senhor.
As pessoas às vezes ficam tentando dizer assim, não, mas será que é porque Abel levou das primícias e Caim levou só do fruto da terra? Não, a rejeição de Caim não tem nada a ver com isso. A rejeição de Caim tem a ver com o culto que ele prestou. Ele não prestou um culto ao Senhor. Até hoje eu não conheço nenhuma abóbora que tenha sangue para ser derramada no altar. Também não conheço até hoje nenhuma melancia que tenha sangue. Mas eu conheço animais que têm sangue. Entendem a diferença? Apesar de no texto de Gênesis 4, 3 e 5 não ter a palavra altar, mas Noé nos diz qual foi o culto que Abel apresentou ao Senhor. Em Gênesis 8, verso 20 e 21, quando Noé desce da arca, que ele vai prestar um culto ao Senhor, ele faz o quê? Ele ergue um altar. E sobre o altar ele faz então sacrifícios. Mas por que altar? Eu não entendi altar. Para que a necessidade de altar? Ora, é simples. Antes da queda, Adão e Eva se relacionavam com Deus sem a necessidade de um mediador. Depois da queda, todo culto precisa de um mediador. E o altar me diz o modo como o mediador me apresentará em culto ao Senhor. O altar é como se fosse a cartilha que descreve o modo como esse culto que tem um mediador deve ser celebrado. Ora, no altar então é feito o sacrifício tem o derramamento do sangue, o fogo que consome a carne daquele sacrifício, e tudo isso então aponta para o perdão de pecados e o restabelecimento daquilo que foi feito no Éden por Adão e Eva, que foi o pecado e a constituição da inimizade entre eles e o Senhor. Por isso o altar discrimina como deve ser o culto. O altar exige o sacrifício aponta para o mediador, então é necessário ter o altar. Agora, eu não sei se vocês já perceberam, mas o texto nos diz então, no verso de número 5, que o sacrifício foi feito, não é? Inclusive ele usou vários homens, né, para ajudar na matança dos novilhos. Não tem sacerdote constituído ainda, é posterior à constituição dos sacerdotes. E o texto nos diz no verso 5 que tinha 2 tipos de sacrifícios: holocaustos e ofertas pacíficas. O holocausto, o animal inteiro era consumido pelo fogo. Inteiro, nada dele sobrava, era oferta pelo pecado. Na oferta pacífica, então, uma parte do animal era oferecida ao Senhor e a outra parte era comida pelo adorador na presença do Senhor. Por que é um sacrifício pacífico? Porque é uma refeição de amigos, é uma refeição que celebra a paz. É uma refeição que é feita por aquele que está reconciliado com o Senhor. Por isso que desde a queda nenhum culto é feito sem altar. Porque nenhum culto é feito sem holocausto, oferta pelo pecado, e sem sacrifício pacífico, refeição entre os amigos, entre o Senhor e o adorador. Levíticos 1 trata sobre a oferta do pecado, o holocausto, e Levítico 3 fala sobre a oferta pacífica. Agora, observem que em ambas as ofertas, o sangue do animal era drenado. Todo o sangue era drenado, recolhido numa vasilha. Neste caso aqui, 2 vasilhas. E o texto então nos diz que o sangue era recolhido nestas 2 vasilhas, não é? E ele tinha um propósito. O propósito era a celebração da aliança. Era, de fato, o marcar da aliança naqueles que estavam em relacionamento ali, né? Naquele culto, naquela celebração. Nos nossos dias, o altar continua.
Mas não é esse o altar como a gente convencionou chamar. O altar é Cristo. E o sacrifício é Cristo. E o holocausto é Cristo. E a oferta pacífica é Cristo. É por meio dele que nós cultuamos, é por meio dele que nosso pecado é perdoado e é por meio dele que nós temos paz com Deus. Olha que coisa incrível. Tudo é por meio de Cristo. E se você aplicar esta verdade à sua vida, você vai perceber, por exemplo, que muitos dos seus temores é exatamente porque falta um altar na sua vida. Não um altar de pedra, né? Quando você examina, por exemplo, alguém que tem síndrome do pânico, ou medo de fazer qualquer coisa, você perceberá que no fim de todo este medo falta um altar. Como falta um altar? Falta um altar. Como? Porque falta, no fim de todo este medo, a convicção do pecado perdoado, da reconciliação com o Senhor na pessoa de Cristo. Como falta a convicção do pecado perdoado, quem tem medo está tentando se livrar do seu pecado. E como falta a verdade da reconciliação, então ele vive com culpa sobre os ombros. E então o resultado desemboca em temores, em medo. Pastor, eu tenho medo de elevador. Pois é, mesma coisa. Só muda a direção do medo. Por que você tem medo de elevador? No fim, você vai perceber que é porque você tem medo de morrer. E se você tem medo de morrer, é porque tem alguma coisa antes da morte que te dá medo. E o que está antes desse medo de ter medo da morte é exatamente a ausência de um altar. A ausência do Cristo bendito. Não quer dizer que não seja um salvo, só quer dizer que naquela área falta um altar. Falta um Cristo, né? Ou falta o Cristo bendito, ou tem um Cristo falso ali. Dá para entender? É importante essas verdades e como elas dirigem nosso coração. Em quarto lugar, o texto fala sobre o sangue da aliança. E então, o texto nos diz que Moisés tomou o sangue e aspergiu sobre o altar, não é? Verso de número 6 diz que ele pega metade do sangue e então ele salpica o altar com aquele sangue. Depois ele lê a lei, o povo confirma com fé, por meio de uma expressão, né, verbalizada, de que obedeceriam e fariam tudo o que o Senhor disse, e então ele asperge o sangue sobre o povo. E o povo então agora está também manchado de sangue, assim como o altar. A questão é, por que que ele aspergiu o sangue sobre o altar? Ora, Hebreus 9, 22 diz que sem sangue não há remissão de pecados. Então o sangue é aspergido sobre o altar exatamente para mostrar o perdão dos pecados. Mas continua a pergunta, mas por que sobre o altar? É simples. O altar representa Deus, como eu falei anteriormente, né? O altar representa Deus. Então o sangue é aspergido sobre Deus, entre aspas, sobre o altar representado pelo Senhor, em sinal de que o Senhor aceitou a oferta pelo pecado e se reconciliou com os ofertantes. Então o sangue é aspergido sobre o altar para ensinar que o Senhor recebeu a oferta pelo pecado. Talvez você se pergunte, mas Deus não podia simplesmente dizer isso? Podia, mas não quis. Mas ele disse isso de outra forma, em outro momento. Em Gênesis 15, eu não vou ler o texto, os irmãos lerão,
O Senhor ordenou a Abraão que pegasse alguns animais, partisse no meio, colocasse eles, as metades, uma de frente para a outra. E diz o texto que um candeeiro de fogo passou por entre os animais e consumiu os animais. Mas Abraão não passou por entre os animais, só o Senhor. O que é que Deus estava dizendo a Abraão por meio daquela figura de passar por entre os animais? O Senhor estava dizendo que fez a sua aliança com Abraão e que ele, Deus, se comprometia a cumprir a sua aliança. Caso contrário, o que aconteceu aos animais aconteceria a ele, Deus. Por que que isso não é feito com Abraão? Por que que ele não passa por entre os animais? Porque ele não podia cumprir a aliança perfeitamente. Mas note que agora é diferente. A aliança é selada pelo sangue da oferta, pelo sangue do holocausto, pelo sangue da oferta pacífica. Então agora a aliança não é mais celebrada como antes fora por meio daqueles animais, mas o sangue não está ali no meio, mas simplesmente a vida deles que havia sido ceifada. Agora é pelo sangue, o sangue que é então marcador daqueles que estão em aliança e daqueles que são beneficiados nesta aliança. Por isso ele então salpicou o altar, para que o povo pudesse ver o altar e pudesse entender que a oferta havia sido aceita e o pecado havia sido perdoado. E ele então salpica o povo depois daquele juramento de que obedeceriam e criam naquilo que Deus havia dito, para que o povo pudesse ser marcado como povo da aliança e pudesse ter em seus próprios corpos a marca desta aliança, ou a marca desse perdão de pecados. O Novo Testamento fala sobre isso, usando o sangue de Cristo, e ele fala sobre esse salpicar do sangue como sendo um sinônimo de salvação. Tanto o texto de Romanos, capítulo 3, 25, como 1 Pedro, capítulo de número 1, verso 2, vai sempre falar de salvação como esse derramar do sangue de Cristo, que salpicou a cruz, o seu altar, mas que também salpicou o povo, os que creem. O sangue da aliança é o que sela de fato aqueles que estão em aliança com o Senhor, e essa aliança é uma aliança aonde o Senhor se compromete a nos salvar, perdoando o nosso pecado, e nós nos comprometemos a ser dele e somente dele. É por esta razão, por exemplo, que quando no momento da instituição da ceia, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é o meu sangue, não de animais, é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Lucas capítulo 22, verso 20. E olhe a ênfase que Cristo dá: é o meu sangue, é a minha obra de salvação, porque Ele era tanto o mediador como o sacrifício. É a minha obra de salvação. Em meu sangue vocês terão pecados perdoados, e em meu sangue vocês terão de fato vida eterna. Eu quero concluir fazendo uma aplicação geral de tudo que vimos até aqui. Eu não sei se os irmãos pensaram, mas eu acredito que seja salutar pensar. O culto foi feito por uma multidão de pessoas. Mais de 600 mil estavam ali. Toda a igreja estava ali. Homens e mulheres, jovens e adultos, velhos e novos, altos e baixos, crianças maiores e menores, crianças de peito também estavam ali. Todos estavam ali, todos, indistintamente. E no meio daquela multidão, você tem pessoas, pelo menos eu suponho isso, pessoas que tinham diversos tipos de aflições. Eles estavam no meio de um deserto,
Eles estavam a caminho de uma terra da qual eles tinham a promessa, mas não sabiam como era. Eles haviam passado 400 anos como escravos, teriam que guerrear contra povos que tinham exércitos, não eram guerreiros. Então você tem pessoas ali, mais ou menos como nós, com vários tipos, ou eu vou usar estilos, com vários estilos de vida, coisas particulares de cada família. Idosos, jovens, crianças e assim por diante. Eu creio que ali também tinha pessoas com diversos tipos de dificuldades. Haviam ricos, haviam pobres, não é? Haviam crentes e também haviam descrentes. O texto diz que saiu um misto de gente do Egito com o povo de Israel, não é? Pessoas com problemas em casamentos, não era todo mundo santo aqui. Então, tinha gente com problemas de casamento, tinha gente com problema com os filhos, tinha filhos com problema com seus pais, tinha gente com problema com seus vizinhos, problemas familiares. Não faltavam problemas a estas pessoas. Mas ao ouvirem a lei, ao ouvirem o voto, ou a proposta de voto do Senhor de se aliançar com eles, por meio de uma aliança bendita e eterna, eles responderam que obedeceriam e fariam o que o Senhor havia dito. E aí, a questão é, como é que esse povo aplicou às suas próprias vidas tudo o que eles ouviram e que nós já lemos até aqui? Como é que eles aplicaram a crianças e a idosos, a jovens e a velhos, a casais com problemas de matrimônio e a casais com problemas com filhos? Como eles aplicaram toda esta lei, pois eles disseram, nós obedeceremos e faremos. Como eles aplicaram em suas almas as verdades que foram ouvidas, de filhos que têm problemas com pais, de pessoas que têm medo de altura, por exemplo, daqueles que têm dificuldades com relação a como será a vida na terra prometida. Como eles fizeram isso? Eu creio que a vida deles era muito semelhante à nossa, salvaguardada apenas a proporção do ambiente físico, mas os problemas eram semelhantes. Como eles fizeram isso? Eu acredito que algumas coisas o Senhor lhes deu pelo seu Espírito para aplicarem ao coração e poderem dizer, faremos e obedeceremos, que nós também devemos aplicar a nós. Lembrar do Senhor no nosso sofrimento ou no nosso problema traz esperança. Então, quando aqueles homens ouviram que há um Deus que queria se relacionar com eles, mesmo eles sendo pessoas complicadas e cheias de problemas, isso lhes comunicou esperança. Lembrar do Senhor quando nós estamos em meio ao sofrimento ou aos problemas, nos traz esperança. É bem verdade que entre nós podemos não querer estar perto de quem é problemático, mas isso não se aplica a Deus, porque nós somos problemáticos e Ele nos quer. Então isso nos dá esperança, isso revigora a nossa alma com uma esperança que é indescritível. Então lembre-se do Senhor no meio das suas lutas e no meio dos seus sofrimentos. Em segundo lugar, saber que você tem um relacionamento pactual com Deus refrigera a alma cansada. 100% das nossas frustrações e problemas estão relacionados com relacionamentos. Mas saber que eu tenho um relacionamento com alguém que nunca falhará, isso refrigera a minha alma e me faz pesar bem as expectativas que tenho cultivado nos meus relacionamentos interpessoais. Aqueles pais, aqueles
casais que tinham dificuldades nos seus relacionamentos, agora eles puderam perceber que a vida deles não se resumiam àquele relacionamento de marido e mulher e de pais e filhos, mas havia um relacionamento maior e melhor, que era com o Senhor. Então eles podiam gozar de grande alegria com este Deus que se relacionava com eles, enquanto nutriam esperanças de uma transformação da parte de Deus dentro de seus próprios relacionamentos interpessoais. Saber que temos uma relação com o Senhor refrigera a alma, traz de fato um grande gozo ao nosso coração. Em terceiro lugar, o sangue da aliança me lembra que eu tenho um intercessor no céu. Em meio aos problemas e aos sofrimentos, é muito comum que nós sejamos tragados pela solidão, e não apenas o fato de sofrer só, mas é pela solidão da incompreensão de meu problema. Ninguém me entende, ninguém sabe o que eu passo. Pois a Escritura me diz que há alguém que me entende, que sabe o que eu passo e que intercede por mim no céu. O sangue da aliança me lembra um Redentor, que não apenas me conhece externamente, mas sobretudo internamente. E que não intercede por mim olhando quando eu acerto, mas a sua intercessão é incondicional. E mesmo quando eu erro, Ele ainda assim, com a sua justiça bendita, angaria a misericórdia. O sangue da aliança me lembra essa pessoa, a pessoa de Cristo. Portanto, nas suas dificuldades, nos seus problemas, até aqueles que são os mais enigmáticos, lembre-se do sangue da aliança, lembre-se do mediador da aliança, lembre-se de Cristo. Ele é quem intercede por nós diante do Pai. Mas o sangue da aliança também me lembra que eu adoro a Deus, não baseado nas minhas qualidades e obediência, mas que eu posso adorar a Deus na base de um mediador perfeito. Muitos crentes se furtam da ceia do Senhor porque saem de casa brigado, discute com o marido, chega na igreja, eu não vou tomar a ceia porque aconteceu, eu discuti com alguém. Ora, isso é um negócio assim, quase que é quase um mistério, porque a Escritura não me diz em momento algum que para estar ao pé do Redentor, na mesa, eu tinha que ter obediência perfeita. É o contrário. Cristo disse, olha, este é o meu corpo que é dado por vós, porque eu vou morrer por vós, porque vocês é quem deveriam morrer, porque vocês é que são pecadores. E este é o meu sangue, é o cálice que é derramado para perdoar os vossos pecados. Ele não disse, olha, este é um pão, eu trouxe lá de Israel, e este é o meu cálice, eu trouxe lá da Jordânia, e eu vou dar para você porque você é bom, você é lindo, então coma e beba. Mas muitos crentes, quando falham, quando pecam, um sentimento de indignidade se apodera de suas almas e isto os impede de cultuar ao Senhor. Esses dias eu conversando com a Neuma e a Suzana, e nós falamos de pessoas, que sofrem abuso sexual. Esta é uma das coisas que controla o coração até que Cristo limpe o coração de quem passa por abuso. O sentimento da indignidade, de que está sujo. Olhe para o sangue da aliança, Ele é o mediador perfeito.
Ele é quem nos purifica de todo pecado e nele nós podemos nos achegar a Deus e adorar o Senhor de uma forma bendita, de uma forma plena. Não perfeita, aqui, será no céu. Então olhe para o mediador. Por fim, em quarto lugar, olhando tudo o que vimos, não é? Os princípios que foram estabelecidos para o culto, isso nos traz um alívio muito grande, porque eu não sei se os irmãos conseguiram fazer a relação, mas Deus está dizendo o modo como Ele quer ser adorado, e os princípios estão me ensinando exatamente que eu não posso mexer nesse assunto chamado culto. Então, como é que eu aplico os princípios do culto na minha vida, pastor? Deus está me ensinando que existem áreas da vida que eu não posso fazer nada, a não ser fazer o que Ele me ordenou fazer. Existem assuntos na nossa vida que estão exclusivamente aos cuidados do Senhor e que eu não posso fazer nada. O que é que o meu filho vai ser no futuro, pastor? Não é da sua conta. O que é que o meu filho vai ser daqui a pouco, ainda hoje? Aí pode ser da sua conta, no sentido de dar comida, banhar, limpar e ensinar o Evangelho. Fora isso, não. Então, existem áreas da nossa vida que não nos pertencem, mas elas são de exclusividade do Senhor, assim como o culto. Mas só que nós queremos meter a mão nessas áreas, e então nós adoecemos, e pecamos contra Deus. São mães, são pais que não dormem, porque não sabem onde o filho está. É preocupante? É verdade. Mas é você que guarda e que mantém o seu filho com vida? Não. Se cria nisso, desculpe lhe dizer, mas não. Dá para entender como nós confundimos, muitas vezes, um cuidado paternal com o querer tomar o que é de exclusividade divina? Então não soframos com aquilo que não nos foi dado, mas façamos como aqueles irmãos que disseram: faremos e obedeceremos ao Senhor naquilo que nos foi dado. Naquilo que nos foi dado. E certamente assim, nós glorificaremos o Senhor, vivendo nesse relacionamento, nesse casamento com Ele, mas também gozaremos de grande alegria, mesmo em meio a todas as aflições e a toda falência que existe nesta terra. Que o Senhor seja conosco e estas verdades mantenham-se sempre vivas em nosso coração.